Está no ar, ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. Não puna seus bons clientes pelos pecados dos poucos ruins. Hoje vou mostrar para vocês como proteger seus bons clientes e evitar que decisões erradas prejudiquem a experiência deles. Eu sou a Zul Melo e hoje estamos iniciando mais um episódio do ZooCast. E para quem está chegando hoje, meu nome é Zuleika Melo, tenho a marca Zul Melo e eu sou especialista na área de experiência do cliente. Tenho mais de 20 anos de experiência e nosso objetivo aqui é democratizar a experiência do cliente, porque nós acreditamos que pessoas que têm boas experiências se tornam boas pessoas. E para você proporcionar boas experiências para o seu cliente, você não precisa gastar muito. E são essas dicas que nós estamos aqui toda semana trazendo para vocês. E hoje o tema é exatamente isso. É não punir seus bons clientes pelos pecados de poucos ruins. E eu vou dando alguns exemplos. Você já se sentiu punido por algo que não fez? Você já foi acusado de uma falha? E como que você se sentiu? É muito ruim, né, quando alguém acha que a gente fez algo ruim ou nos acusa injustamente. Então, imagine o seu cliente, toda vez que ele é atendido pela sua empresa, ele se sentir assim. Por quê? Porque os seus processos, eles são desenhados por conta, né, de atitudes de poucos clientes ruins. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso. Como evitar esse tipo de coisa? Para quê? Para construir uma boa relação com seu cliente. Porque quando a gente desenha uma política e um procedimento com um olhar para ações de poucos clientes ruins ou para as maçãs podres, nós criamos processos muito pesados, né, políticas muito pesadas, densas, que encarecem até, né, a execução dele e transmitem para os clientes que são bons e que sustentam o seu negócio uma relação de desconfiança e não constrói uma relação de confiança. E aí, vamos dar alguns exemplos. Outro dia eu estava observando uma cafeteria que antes ela dava Wi-Fi de graça para todos os clientes. E a maioria deles iam para lá, né, justamente porque tem um Wi-Fi bom, um ambiente gostoso, uma música boa, e tomava o seu café. Só que a cafeteria observou que alguns clientes iam para lá e não consumiam nada. E o que ela fez? Ela tomou uma decisão, né, de não mais ceder o Wi-Fi para todos os clientes. E os clientes que iam para lá e gostavam do ambiente se sentiram injustiçados e deixaram de ir, né, para essa cafeteria e levaram outros clientes com eles. Então, esse é um exemplo de algo tão pequeno, né, que é o Wi-Fi, que você toma uma decisão, né, por conta de atitudes de algumas maçãs podres e prejudica clientes que sustentam o teu negócio. Eu mesma, né, nesses 20 anos que eu trabalhei no mundo corporativo, eu tomei também muitas decisões e desenhei muitos processos, porque eu também era responsável pela área de processos, prejudicando toda uma jornada por conta de algumas maçãs podres. E eu demorei a perceber o quanto que isso prejudicava a relação com os clientes. Tinha algumas vezes que os clientes me ligavam e falavam assim: nossa, Azul, como é difícil entregar um container no terminal de vocês. Eu só quero entregar um container e eu não consigo fazer isso. Olha só, isso pesou muito para mim e chamou a atenção. Assim, nossa, como a gente deixa a jornada e a carga pesada para o cliente, porque a gente quer se proteger. E, na verdade, todo o processo e toda a política, ela deve ser desenhada para proteger a relação com o cliente, e não só para se proteger.
E quando há uma necessidade de desenhar algo um pouco mais pesado, um pouco mais rigoroso, é importante deixar claro para o cliente por que, que a empresa está fazendo isso. Né? E a empresa está fazendo isso para protegê-lo e não só para proteger a si mesma. Por isso que esse tema ele é tão relevante. É não punir seus bons clientes, é não punir a experiência, não estragar toda uma experiência, porque tem 1 ou 2% de clientes que não cumprem os processos, ou que pode correr um risco de um pequeno desvio ou algo assim, e você prejudica todos os outros 98%. E o processo ele fica pesado, fica denso, e eu sei disso, porque muitas vezes eu mesma coloquei para, quando tinha recebimento de carga, conferir e reconferir. E quando dava uma divergência, tinha que vir um gestor para fazer essa contagem e verificar. Então, olha só, 3 pessoas para fazer um processo de recebimento de carga, né, por desconfiança, né, do cliente no envio da carga dele. E isso onera demais, o caminhão fica parado na doca, olha só, né, começa a cascatear tudo isso. Então, ficam 3 pessoas ali olhando uma operação, um motorista, mais um caminhão parado, uma operação que é para ocorrer em 30 minutos, levava quase 1 hora e meia. Então, é doca parada, é ativo parado, então, assim, isso vira uma bola de neve. E você precisa olhar muito para isso. E como que eu mudei esse pensamento? Lógico, quando a gente tem uma relação com o cliente, é ter uma escuta ativa. Se, poxa, eu, né, na minha inocência, eu achava que eu estava fazendo o melhor. Não, eu também estou protegendo o cliente, mas na verdade não. Né? Estava protegendo internamente. Lembra do olhar para dentro? Não ter a cultura? E depois isso foi me chamando muita atenção. Eu fui estudando, trabalhando, me apaixonando pela relação com o cliente. E quando eu fui em 2022, no início de 2022, isso já era algo que me incomodava. Eu fui para o Vale do Silício e uma das coisas, né, que eu queria entender é como que eles conseguiam fazer processos tão leves, rápidos, produtivos. E aí eu descobri que eles fazem isso e a base disso tudo é a relação de confiança. Ou você confia ou não faz. Então você precisa ter essa relação de confiança com o seu cliente. E quando você tem algum que não cumpre, né, como eu disse, você demite esse cliente. Você conversa com ele, você trata isso pontualmente, mas não faz e começa a desenhar processos onerando a todos. Essas decisões parecem lógicas à primeira vista, mas elas acabam criando experiências amargas para aqueles que importam. E o que que acontece, né? O seu cliente fiel, ele se sente traído e te abandona. Porque relação de confiança é uma via de mão dupla e não de mão única. Assim como né, como você quer que o cliente confie em você, você primeiramente deve demonstrar que confia nele. E você demonstra nas suas políticas e nos seus processos. Mas sempre há, né, uma saída para tudo isso, porque é um ponto conflitante. Mas ao invés de punir seus poucos clientes ruins, comece a recompensar e a reconhecer os seus clientes bons. Use a sua energia e o seu foco, principalmente, pensando nos seus bons clientes. Então, quando você pensar em processo, pensar em melhoria, em tecnologia, pensa neles. E não como, poxa, como bloquear, né, e pesar e deixar denso toda a tua engrenagem ali dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então, elabore processos simples, não fracos. Há uma grande diferença entre processos simples de processos frágeis, de processos fracos, tá? Processo simples, ele tem que ser muito pensado. É muito difícil ser simples. Ser simples, você precisa se aprofundar, olhar tudo. Ele não é simples para você, ele é simples para o teu cliente. Então, quando você pensar em simplicidade, né, ele precisa ser simples para o seu cliente. Só que para isso você precisa estudar muito, né? Não desenhar um processo só pensando em caminho feliz. Você precisa desenhar um processo, né, olhando todos os riscos, mapeando e
já pensando nesses riscos, corrigindo rotas. Isso é que é importante. O teu cliente nem vai perceber isso. E a tua relação de confiança, ela será fortalecida. Um outro ponto também, desenvolva políticas que recompensem a honestidade, né? E seja sempre transparente com o seu cliente. Essa é uma outra dica. Então, eu já falei anteriormente, eu vou reforçar. Sempre que for necessário você fazer uma política um pouco mais rígida, explique para o seu cliente por que você está fazendo isso. Você está fazendo isso para proteger ele e não só para se proteger. Então, acima de tudo, né, existe uma relação de confiança que você vem construindo com o seu cliente. Não estrague isso. Centralidade no cliente. Coloque o seu cliente no centro quando você vai construir os seus processos e a sua política. Então, não puna seus bons clientes por conta de algumas maçãs podres. Porque, no final, não se trata de você proteger a sua empresa. Trata-se de você proteger a relação com seus melhores clientes. E com isso, é não deixar que ações de alguns poucos clientes ruins, elas tenham relevância na sua decisão, nas suas estratégias, tá? Porque com isso você está correndo um grande risco de jogar fora todo um trabalho valioso que você vem fazendo, né? Colocando, né, o seu produto, o seu serviço. E quando você conquista um cliente, você corre um grande risco de perder. Então, não perca a confiança e a lealdade dos bons clientes. Então, hoje, eu te desafio a olhar seus processos, suas políticas e avaliar se eles estão considerando seus bons clientes ou estão considerando seus poucos clientes ruins. E aí, com isso, você vai avaliar se você está prejudicando toda a jornada e toda a experiência que é a chave do sucesso para o seu negócio. Então, não deixe de tratar o seu cliente e de construir uma relação de confiança com eles. E com isso, nós finalizamos a primeira parte do programa e logo em seguida nós viemos com o quadro E no Meu Caso. ZuCast. E no meu caso? E voltamos com o quadro E no Meu Caso. E neste quadro temos sempre a presença da Fantine, que traz aí as perguntas dos nossos seguidores que encaminham para a gente, justamente para a gente dar aquele apoio, né? E ajudá-los a melhorar a experiência do cliente. Então, você que tem sua dúvida, encaminhe para a gente, que a Fantine ela faz ali a seleção e sempre traz dentro de um quadro para nós. Tudo bem, Zu? Eu tô bem. E eu tô aqui de novo com meu microfone. Vira pra lá, vira pra cá. Tá tudo certo, E né? o William fica maluco ali, mas tudo bem. Hoje eu tenho comigo algumas perguntas do Renan. Renan, ele tem um mercado de bairro aqui em Curitiba, tá? Qual que é a primeira dúvida que ele nos traz? É como ele pode lidar com os clientes que causam problemas sem afastar os seus clientes fiéis. Bom, ele tendo um supermercado de bairro, esses clientes geralmente são vizinho dele, correto? Sim. Então, assim, ter um supermercado de bairro eu já acho assim, ele é um herói já, né? Porque cada vez mais, né, os grandes supermercados, né, eles vieram justamente para abocanhar, né, esses mercados de bairro e prejudicar. Então, se ele tem, eu já dou os parabéns para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma grande oportunidade. Por quê? Porque ele conhece todo mundo. Então, ele pode fazer algo que o supermercado grande, né, as grandes redes não conseguem fazer. Que é aquele relacionamento, né, a relação. Ele conhece, acho que todo mundo pelo nome, dado que é de bairro, ou a grande maioria. E ele consegue construir essa relação de confiança. Então, para aqueles clientes podres, ele pode tratar individualmente, caso a caso. Caso alguém não tenha não cumprido uma regra, uma política, ele chamar essa pessoa. Mas não criar políticas rígidas, regras rígidas para todo mundo. Porque aí ele vai estar sinalizando que ele está desconfiando dos clientes e automaticamente está desconfiando dos vizinhos. Porque os clientes dele são as pessoas do bairro.
Ninguém sai, né, sei lá, de um bairro X, vai lá contratar, né, e comprar no Y. Então, ele atende as pessoas do bairro. E ele tem aí, acho que um grande negócio na mão se ele souber construir essa relação de confiança com todos. Perfeito. Na nossa conversa, ele relatou que algumas pessoas acabam abusando das promoções que ele faz. E aí, como é que ele, tipo, ele deve limitar essas promoções para todas as pessoas? Como é que ele poderia melhorar essa parte? Ele precisa identificar quem abusa, né, dessas promoções. E aí, né, novamente, tratar individualmente. Existem algumas saídas, né? Eu não sei se ele tem um aplicativo no supermercado dele. Eu, por exemplo, eu sou cliente de um supermercado que eu tenho aplicativo. Então, tem promoções individualizadas para mim. Então, eles sabem os produtos que eu mais compro e vem essa promoção para mim, no caso. Então, se ele conseguir fazer isso no bairro, né? Porque, novamente, ele precisa ter dados, né? E eu estou sempre aqui falando de dados. E dados, né? Eu já escuto essa frase, é o novo petróleo. Desde 2020 eu escuto essa frase. Dados é o novo petróleo. Cada vez mais isso se reforça. Então, ele deve ter o sistema, lógico. Com base nisso, ele começa a identificar o comportamento e os produtos que esses, né, que os clientes mais compram. E ele pode começar a fazer promoções personalizadas. Ah, a Fantine vai lá, o que ela mais compra? Sabão em pó X. Né? Então ele começa a ver essa regularidade e aí ele vai lá um dia e ele te dá uma promoção. Ou começa a trabalhar com pontuação de fidelização. Quando você atinge, né, dá o cashback também, né? Então, assim, a cada X, um valor X, ele dá um percentual de cashback. Então, ele consegue trabalhar. Mas a dica aqui é ele focar em trabalhar na experiência e não trabalhar em políticas que regulamentem todo, né, a jornada desse cliente. E aí, por quê? Porque tem uma meia dúzia lá de pessoas que não cumprem, que são as maçãs podres, e ele estragar toda a experiência que ele pode, né, disponibilizar e ofertar para os clientes deles que sustentam o negócio dele. Sim. Uma dúvida. Você falando que me surgiu para tentar ajudar ele ainda Aham. mais. Em vez de usar o aplicativo, que às vezes demanda um pouco mais de processos, poderia usar o WhatsApp para encaminhar essa promoção, por exemplo? É que o aplicativo é uma extensão e é um controle, porque assim, ele já tem um sistema, Uhum. né? Porque assim, o WhatsApp, ele pode sim encaminhar, mas ele precisa ter todo um sistema por trás, tá? Então, aí é só finalização do quê? Do aplicativo, porque no aplicativo, se ele quiser, ele criar e desenvolver isso, né? E hoje tem muitos, né? Acho que não vai ser difícil de ele encontrar alguém, né, um fornecedor que possa Uhum. fazer isso para ele. Ele consegue, né, pelo CPF, né, porque daí ele vincula um CPF, né, ao mesmo tempo, ele registra, né, toda compra que é registrada já fica vinculada ali, e aí já é automático. Então, assim, ele pode parametrizar o sistema dele, que a cada X compra desse cliente desse produto, ele faz uma oferta de um tanto de desconto, entendeu? Uhum. Então fica automático. Tudo que Hum. precisa fazer, precisa mandar no WhatsApp, precisa de uma mão humana. Então, começa a encarecer o negócio e a experiência não fica legal. Então, para você promover a experiência, ela precisa ser lisa, né? O pessoal de tecnologia fala isso, o processo tem que ser liso, tudo tem que correr liso, tem que ser leve. Não dá para você fazer isso, para você promover uma experiência, você onerar, deixar denso. Aí o teu time não compra isso. Né? Sim. Você precisa promover esse tipo de coisa sem onerar mais trabalho ainda para o teu time. Porque daí vai onerar em custo, em hora extra e tudo mais. E aí a gente já vê que isso tem um deadline, né? Já tem um prazo para acabar. Porque você não vai conseguir manter isso. Então, quando você já pensa em automatização, você parametriza, coloca a regra lá, sabe? E aí fica, né, para todo mundo e você consegue personalizar também isso. Então parece que é algo complicado, mas não é. Na primeira vista, parece que sim, mas depois, cara, a parametrização dentro de um sistema, você consegue trabalhar muito, tendo dados, né? Dados bons dados. E aí você começa a parametrizar, criar regras,
E aí isso começa, nossa, a correr solto, assim, ó. E aí você só faz a gestão desses indicadores, entendeu? Entendi. Então, de acordo, né? Poxa, você tem muito estoque de um produto, você vai lá e parametriza para fazer promoção, né? Daquilo, entende? Daquele. Ah, poxa, quais são os clientes que geralmente compram esse produto que está em estoque? Ah, são esses, então eu vou baixar para esses caras. Entende? Então, você consegue trabalhar muito, né? Agora Em ficou cima mais disso. claro para mim. Não, legal. Obrigada. E a terceira dúvida dele é como a forma que ele trata os seus clientes pode impactar no sucesso do mercado dele. Cara, a própria pergunta já é a resposta, né? Se ele tratar bem, vai impactar positivamente. Se ele tratar mal, negativamente. Sim. Né? Então, voltando, né, para o tema de hoje, né, não puna seus bons clientes, porque, né, pela atitude de seus poucos clientes, né, ruins, você precisa sempre pensar na experiência. E ele, mais do que ninguém, ele precisa gerar conexão com o público dele. Ele tem muitas redes de supermercado que podem engolir ele. E o que faz ele se manter? É a fidelização desses clientes. É a conexão e é o relacionamento. Então, se ele trata bem o seu Joãozinho, que vai lá, né, todo dia na padaria, compra um pãozinho e tudo mais, por mais que a outra grande rede faça uma promoção, o seu Joãozinho não vai lá. Por quê? Porque ele vai sentir, puxa, eu vou estar traindo, né, o Renan. Não. Então, quando você cria essa relação de confiança, é muito difícil você perder o cliente. Então, por isso que é importante ele desenvolver os processos e a política pensando na experiência, né, desses clientes que sustentam ele, e não nas maçãs podres. As maçãs podres, ou você escolhe tirar ela da cesta, ou você vai tratando individualmente com cada um. Porque às vezes a pessoa nem percebe que ela está fazendo uma atitude, né, ruim. Muitas vezes, numa conversa transparente, você consegue resolver isso, né? Então, sim, né, ele precisa, mais do que nunca, né, dar essa boa experiência, ter essa relação de confiança, chamar os clientes pelo nome, né? Proporcionar também coisas modernas, né? Então, o que é legal? Ele vê o que essas grandes redes fazem e ele trazer isso para o bairro, né? Não é porque ele é um supermercado de bairro que tem que estar lá com as prateleiras tudo, né, ferrada, né, tudo desorganizado, né, não ter uniforme, não ter um sistema legal, não ter agilidade, né? Ele precisa trazer essa mesma experiência que um grande supermercado promove, trazer para o bairro, e aí ele agrega o quê? Né? A conexão, conhecer as pessoas pelo nome, né? E saber que ali é uma grande família, né? Porque são seus vizinhos. Então, olha que legal isso, né? Você começar a pensar que seus clientes são seus vizinhos. Poxa, eu quero me relacionar bem com os meus vizinhos. Né? Sabe aquele negócio de, eu faço alguma coisa, eu levo, bato na porta lá do vizinho, ó, fiz um bolo aqui. Pensei em né? você, né? Pensei em você? É isso. Eu acho que é isso que vai fazer uma grande diferença, essa conexão. É tratar o seu cliente como o seu vizinho, o seu bom vizinho, né? Não Com de novo aquelas maçãs podres lá, que às vezes a gente tem uns vizinhos meio barulhentos. E aí, com certeza, ele vai ter um grande sucesso. Muito obrigada, Zu, pelas respostas de hoje. Eu tenho certeza que o Renan vai estar agradecendo tanto quanto eu. Essas respostas ficou muito claro para mim e vai ficar muito claro para ele. Então, muito obrigado pelas respostas que você nos trouxe hoje. Eu que agradeço, Renan. E eu vou fazer um pedido aqui. Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que tem dúvidas com relação ao seu negócio, ou ao negócio, né, de um amigo, de um colega, do pai, da sogra, de um parente, e queira mandar para a gente, encaminhe, né, no direct ali do Instagram, que a Fantine, ela acessa tudo e traz aqui com muito cuidado e com muito carinho, né? E eu procuro responder também da mesma forma. E não esqueçam de nos seguir no Spotify, YouTube e Instagram, e de encaminhar esse episódio, né, para um colega, um amigo, para quem está precisando ouvir. E se inscrevam nos nossos canais, tá? E para finalizar, eu vou deixar uma frase para vocês. Escolha sabiamente e nunca, mas nunca mesmo, jamais permitam que os erros de poucos estraguem a experiência de muitos. Então, sobe o morro e avaliem se os seus processos, a sua política, ela está desenhada pensando nos seus bons clientes
ou nos poucos clientes ruins. Com certeza, você vai achar muitas surpresas e muitas oportunidades de melhorar aí o seu processo e melhorar, consequentemente, a experiência do seu cliente. Então, nós estamos aqui justamente para democratizar a experiência do cliente e a gente acredita, né, Fantini? Com certeza. Que pessoas que têm boas experiências tornam-se boas pessoas. E essa é a nossa missão aqui. Obrigada por estar com a gente e até o próximo episódio. Bye, bye. Você ouviu Zoocast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.